Queridos amigos, que a paz de Jesus nos ampare, nos envolva. Estamos reunidos em nome do Mestre, pedindo a Deus que ilumine o nosso dia, ilumine as nossas mentes, nossos propósitos, para que possamos ter aqui a essência da lição do dia de hoje. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A deixar que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes, vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor. É certo, esse encanto, porque nasce ao lado da tristeza, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor, amor é devotamento, devotamento é ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina for estabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem a ela, tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência e o amor do próximo, é a piedade. Piedade, que vos comove até as entranhas, avisa dos sofrimentos de vossos irmãos que vos impele, a lhes estender as mãos para socorrê-lo e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como estes egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instantes a existência álacre. Temei, conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, comprada à custa de uma indiferença culposa, é a tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de quem se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desdita de outrem, a alma voltando-se para si mesma experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu, um agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes, que a tem por irmã, cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel, Bordeaux, 1862. Jesus, querido Mestre, que nesta manhã sublime
nossos pensamentos possam elevar, procurando alcançar os páramos sublimes destes espíritos piedosos, amorosos, que tanto têm feito por todos nós. Ajude-nos, ó Senhor, a fortalecer os nossos ideais no bem. Ajude-nos, Jesus, a compreender o valor da caridade e da humildade em nossa vida. Que as tertúlias do seu Evangelho ressoem em nossa consciência, motivando-nos a criar novas ideias, novas ações, novos sentimentos. Que a paz, a luz e o amor esteja com todos nós. Que assim seja. Amigos queridos, como é difícil a gente falar de uma coisa que a gente não construiu ainda, que é a piedade. Porque a piedade não é mais sentimento, a piedade é virtude. E ela nos aproxima desses espíritos elevados. Por isso que o caminho para que eu alcance a piedade é o caminho da caridade. Porque pela caridade eu aproximo do próximo, me percebo, modifico os meus pensamentos e elevo a Deus para que eu possa suportar as minhas próprias iniquidades. Então, nós vamos ver que a piedade que esse Espírito nos traz, ele nos convida a deixar o coração se enterneça ante o espetáculo das misérias, do sofrimento. Por quê? Porque nós sabemos que toda dor ela é benéfica, mas ainda estamos no mundo de provas e expiação, cujas lágrimas que muitas vezes caem, elas se transformam em bálsamo, porque elas aliviam e elas vão nos mostrar que as lágrimas, junto àqueles irmãos que muitas vezes nós ficamos caminhando junto com eles numa caridade moral de tal alta elevação que eles nos ajudam e nos proporciona a esperança e nos oferece também os mecanismos para que eu compreenda o que seja a resignação. Nós sabemos que a resignação, ela faz parte do coração. Então, é do sentimento muito forte que nós precisamos entender. Mas existem pessoas que carregam dentro de si um certo amargor e que nesse amargor surge do lado, cresce junto à tristeza. E a tristeza, ela mescla com muitas questões de sentimentos, de emoções. E muitas vezes nós temos um grande vazio dentro de nós, porque o vazio, ele vai acontecendo justamente pela inoperância no bem do nosso pensamento. Mas o Evangelho nos convida a refletir que a piedade, bem sentida, ela é amor, também ela é devotamento, e nós sabemos que o devotamento, muitas vezes, de um espírito elevado, que não é muitas vezes o nosso caso, ele se esquece de si mesmo para que ele possa se desdobrar na abnegação em favor daqueles que estão com dificuldades maiores, que nós poderíamos dizer até que são irmãos nossos mais infelizes. A caridade, a piedade, meus amigos, aliada à caridade, é a virtude por excelência, que quem praticou, quem nos mostrou na sua abnegação total foi Jesus. E ele fez disso, dessa doutrina, nos mostrando como nós precisávamos ter no nosso coração aquela pureza primitiva, especialmente daqueles espíritos que estiveram com Jesus e compreenderam o seu trabalho. E o sentimento mais apropriado que nós vamos ver que precisa ser trabalhado em nós, retirando, domando, é o egoísmo e o orgulho. São esses sentimentos que nos impedem de sermos humildes. E são esses sentimentos que nos impedem de ver o valor da piedade. Porque a piedade, quando ela é bem vivida, quando ela é bem compreendida,
ela nos comove, porque aqueles irmãos piedosos estão sempre com as mãos estendidas. Nós podemos citar um irmão, uma pessoa que viveu, né, nesse mundo e foi tão piedosa como Madre Teresa de Calcutá. Então, ela abriu o coração. Ela não deixou o coração dos outros, nem o dela, ficar fechadas para toda aquela magnitude que o Cristo veio ensinar. Qual foi o caminho que Madre Teresa procurou para alcançar? A caridade. Nós vimos isso também com Eurípides Barçanufo, com Francisco de Assis, com Francisco Cândido Xavier e tantos outros. Então, muitas vezes, nós precisamos sair dessa situação que muitas vezes nos faz temer, né? Porque nós todos falamos de piedade na Terra, mas assinalamos algumas referências que precisava ser melhor compreendida por nós em relação ao que seja essas virtudes. E nós, como ainda não temos virtudes conquistadas ou sedimentadas, a gente precisa ter um pouquinho mais de discernimento nos nossos atos mesmo, entre o que seja a compaixão e a humilhação. Muitas vezes, nós vamos usar da piedade para ajudando alguém, mas nós sempre complementamos. Eu vou ajudar uma pessoa, eu falo, mas ele é tão preguiçoso, ou ele é um viciado, ou ele é isso, ou ele é aquilo. Então, que piedade é essa? Se eu levanto junto, é algum comentário que seja ao contrário àquela que nós estamos trabalhando. Então, nós não podemos abafar os nossos corações com essas questões que muitas vezes têm nos afligido. E a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do Mar Morto. Essa tranquilidade que aparentemente eu tenho, que olho para a pessoa e a pessoa acha que ela é serena, ela é boa, mas no fundo do coração é como a água do Mar Morto. Tem uma beleza por fora, mas não tem vida, tão salubre que ela é. Então, quão longe nós vamos ver que nós estamos da piedade, porque a piedade, ela nos traz, né, uma situação de alegria, de bem-estar. Ela não pode causar aborrecimento em nós. Então, muitas vezes, nós penalizamos um irmão, mas nós em seguida falamos, eu vou ajudar, fico morrendo de pena dele. Mas ele é um espírito tão ingrato, veja o que ele faz com a sua família. Então, nós estamos sempre falando de uma coisa e pensando uma coisa e fazendo outra. Então, de maneira geral, nós só vamos encontrar na Terra compaixão, de uma voz macia e mãos espinhosas. Porque, na verdade, a piedade, ela é o melancólico, mas é o celeste precursor da caridade. É a primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Essa é uma mensagem feliz que Miguel em Bordeaux, 1862, nos traz, para que a gente possa refletir que, de maneira geral, nós só encontramos na Terra compaixão. É muito mais fácil a gente entender a compaixão do que a piedade, porque a compaixão, muitas vezes, nós adocicamos a nossa fala. A nossa palavra é macia e muitas vezes nossa mão não condiz com aquilo que nós estamos pensando. Aí é aquele ditado, né, mano, que fala isso: deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as. Então, a piedade, ela precisa ser melhor compreendida, mesmo que nós ainda não a temos dentro de nós, mas nós precisamos estender os braços em direção ao nosso próximo.
para que nós possamos sentir o reconhecimento da oportunidade que Deus nos oferece. Nós precisamos oferecer aos nossos irmãos boas palavras, boas ações, mas precisamos ter trabalhos coerentes com aquilo. Então, a verdadeira piedade é filha legítima do amor. Como nós não amamos ainda, a gente não tem essa piedade estruturada dentro de nós. Então, nós vamos ver que muitas vezes nós estamos perdendo tempo identificando mal as questões que um faz, o outro faz, porque isso nos retira a oportunidade de nos esforçarmos. Então, todos nós desejamos realizarmos o bem para que a gente possa, através do bem, conhecer outras pessoas, fazermos trocas e, quem sabe, num momento importante da nossa caminhada, nós possamos encontrar pelo menos um minuto precioso na economia da nossa vida. O Evangelho ele vai nos mostrar, ele nos fala da piedade, né? Nessa mensagem extraordinária que nós vamos ver de Miguel, o Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa. O Evangelho nos fala da piedade como uma atitude, uma virtude, a primeira das virtudes que tem por irmã a caridade. Se eu não for caridosa, como é que eu vou ser que eu vou ter então a piedade? Virtuoso. Quem revela energia bastante para agasalhar um irmão, para abraçá-lo, nós vamos ver que esse irmão, quando ele recebe este nós verdadeiramente, isso lhe dá uma alegria profunda. Então, nós não podemos mais, queridos amigos, nos prender às teias da crítica destrutiva e aprender a semear o bem. Esse é o papel de hoje, para que nós possamos fortalecer os germes e cultivar sempre nos nossos corações a frutificação. O apóstolo Paulo nos diz que a piedade com o contentamento é grande ganho para a alma. E, em verdade, não sabemos de outra que não possa trazer tanta prosperidade ao coração como a piedade. Nós agradecemos a Jesus neste momento, rogando aos espíritos amigos que eles possam nos amparar com passe, trazendo para todos nós as valorosas vibrações de sustentação e de amparo. Que a nossa água seja fluidificada, Jesus. Coloque nela, Mestre, a energia que tanto necessitamos. Que a paz e a esperança seja constante em nossa vida. Agradecemos a Jesus, na confiança de que todos aqueles a que o nosso pensamento busca, sentiu no seu coração a sua vibração. Que o Senhor olhe por todos nós e que a doce e inefável paz alcance os corações ligados ao Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec nesta manhã. Receba com carinho as vibrações de todos nós. Que assim seja.